Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra. Momento de fé, momento de reflexão, de ouvir a palavra de Deus. Deus nos fala e nós temos que nos abrir para ouvir essa palavra. Deus só entra em nossa vida se nós aceitarmos, se nós abrirmos o nosso coração. Vou transmitir a liturgia de 23 de março de 2022, quarta-feira da terceira semana da Quaresma. A cor dos paramentos litúrgicos é roxa, conforme está aqui. Temos no rito da celebração o ofício do dia da terceira semana. Antífona da entrada. Orientai meus passos, Senhor, segundo vossa palavra, e que o mal não domine sobre mim. Oração do dia, rezemos. Ó Deus de bondade, concedei que, formados pela observância da Quaresma e nutridos por vossa palavra, saibamos mortificarmos para vos servir com fervor, sempre unânimes na oração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e do 5 ao 9. Moisés falou ao povo dizendo: Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. É o seu informativo. Perdão, houve uma interferência aqui, mas nós continuamos. É questão de eletrônica, é meio difícil, né? Primeira leitura, leitura do livro do Deuteronômio, capítulo 4, versículos 1 e do 5 ao 9. Moisés falou ao povo dizendo: Agora, Israel, ouve as leis e os decretos que eu vos ensino a cumprir, para que, fazendo-o, vivais e entreis na posse da terra prometida, que o Senhor Deus de vossos pais vos dará. Eis que vos ensinei leis e decretos conforme o Senhor meu Deus me ordenou, para que os pratiqueis na terra em que ides entrar e da qual tomareis posse. Vós os guardareis, pois, e os poreis em prática, porque neles está a vossa sabedoria e inteligência perante os povos, para que, ouvindo todas estas leis, digam: na verdade, é sábia e inteligente esta grande nação. Pois qual é a grande nação cujos deuses lhe são tão próximos quanto o Senhor nosso Deus, sempre que o invocamos? E que nação haverá tão grande que tenha leis e decretos tão justos quanto esta lei que hoje vos ponho diante dos olhos? Mas toma cuidado, procura com grande zelo não te esqueceres de tudo o que viste com os próprios olhos, e nada deixes escapar do teu coração por todos os dias de tua vida. Antes, ensina-o a teus filhos e netos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 147b, versículos do 12 ao 13, 15 ao 16, 19 ao 20, refrão 12a. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos: glorifica o Senhor, Jerusalém. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ó Sião, canta louvores ao teu Deus, pois reforçou com segurança as tuas portas, e os teus filhos em teu seio abençoou. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Ele envia suas ordens para a terra, e a palavra que ele diz corre veloz. Ele faz cair a neve como lã e espalha a geada como cinza. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Anuncia a Jacó sua palavra, seus preceitos e suas leis a Israel. Nenhum povo recebeu tanto carinho, a nenhum outro revelou os seus preceitos. Glorifica o Senhor, Jerusalém. Repitamos: glorifica o Senhor, Jerusalém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. Glória
Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. Senhor, tuas palavras são espírito, são vida. Só tu tens palavras de vida eterna. Trecho de João, capítulo 6, versículos 63c e 68c. Glória a Cristo, palavra eterna do Pai, que é amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança, e-mail santini@novaalianca.com.br. É uma reflexão com o título Não vim abolir, mas cumprir. Mateus 5, versículos de 17 a 19. Afinal, o Antigo Testamento não vale mais? Jesus de Nazaré considera caduca a lei do Sinai? Era isto que pensavam os escribas e fariseus a ponto de ver no Rabi da Galileia um blasfemo e um herege. Mas Jesus é o primeiro a garantir a validade da primeira aliança, ao afirmar solenemente sobre a lei mosaica: nem uma só letra ou vírgula será tirada da lei, sem que tudo aconteça. Mateus 5, versículo 18. Jesus deixa claro, não vim abolir, mas cumprir. O verbo cumprir, no texto grego, plerosai, teria uma tradução melhor se disséssemos realizar. Na verdade, é a própria pessoa de Jesus Cristo o cumprimento de todas as promessas da primeira aliança. Para Herbert Rausch, toda boa nova do reino consiste nesse cumprimento da lei por ele, que não fica suprimida, mas cumprida e permanece até o fim exigível de nós. Irmã Jeanne d'Arc, não sei nem se a pronúncia é assim, Jeanne d'Arc, Joana d'Arc, a brilhante exegeta dominicana, que nos deu a edição bilíngue grego-francês dos 4 evangelhos, confirma a tradução do verbo cumprir. Jesus vem cumprir, isto é, realiza os anúncios e as preparações da antiga aliança, mas ele também cumpriu a lei ao levar cada mandamento ao seu ponto mais perfeito. É isto que vai demonstrar toda a continuação do capítulo. Assim sendo, é preciso observá-los até o menor deles no sentido deste cumprimento. A conclusão é que a lei antiga não precisava ser aperfeiçoada, pois, como diz o salmista, a lei do Senhor é perfeita. Salmo 19, versículo 8. Se Jesus viesse apenas para trocar os mandamentos antigos por novos, ele não falaria sobre os iotas e os traços que jamais passarão, afirmando a perenidade da lei do Sinai. A novidade não está em escrever novos mandamentos, mas em cumprir os antigos, que até então não conseguiram cumprir em plenitude. A justiça, igual santidade de Deus, observa Rausch, proclamada incansavelmente pelos profetas, realizou-se plenamente com a vinda de Jesus Cristo ao mundo. Claro, Jesus não é mero continuador dos antigos profetas, não é apenas mais um deles, mas a plena realização de todas as expectativas passadas. Doravante, o cumprimento da lei é de fato a imitação de Jesus. Isso leva o apóstolo a propor: tende em vós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Epístola de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 5. É assim que se ultrapassa a justiça dos escribas e fariseus. Mateus 5, versículo 29, como ensinou Jesus.
a condição indispensável para entrar no reino. Irmãos e irmãs, orai sem cessar. Jamais esquecerei teus preceitos, pois por eles me deste a vida. Salmo 119, versículo 93. Vamos agora ao santo do dia 23 de março de 2022, quarta-feira. Eu tirei o texto do santo do dia, do site da TV Século 21, rs21.com.br. Mas da minha parte vocês podem utilizar à vontade, livremente, as imagens, os textos que estão nos meus endereços eletrônicos. O blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio, canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, e Instagram Paulo Roberto Maciel 6 /. Santo do dia 23 de março, São Turíbio de Mogrovejo. Em 1594, Turíbio Afonso de Mogrovejo fazia sua terceira visita diocesana e nessa oportunidade escreveu um relatório a Filipe II, rei da Espanha. Percorrera 15.000 quilômetros, administrando a crisma a 60.000 fiéis, entre eles 3 santos, Rosa de Lima, Francisco Solano e Martinho de Porres. A situação da América Latina hoje seria bem diferente se os seus sucessores e todos os cristãos tivessem nutrido os mesmos sentimentos e coerências daquele que foi chamado apóstolo do Peru e Novo Ambrósio e que Bento XIV comparou a São Carlos Borromeu. Nasceu em 1538, de família nobre, em Leão, na Espanha. Estudou em Valladolid, Salamanca e Santiago de Compostela. Licenciou-se em Direito. Em 1573 foi nomeado membro da Inquisição. O Papa Gregório XIII nomeou o arcebispo de Lima, que estendia a jurisdição por Cusco, Cartagena, Popayán, Assunção, Caracas, Bogotá, Santiago, Concepción, Córdoba, Trujillo e Arequipa. Mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Chegou à América em 1581, ficou 25 anos exclusivamente ao serviço do povo de Deus, reuniu 10 sínodos diocesanos e organizou a Igreja da América. O sínodo provincial em Lima, 1582, foi comparado ao Concílio de Trento, amou e protegeu os índios e sua cultura. Com pequena dose de ironia no sínodo de Lima, convidavam-se os espanhóis, que se julgavam muito inteligentes, a aprenderem uma nova língua, a dos índios, pois se vangloriavam de serem mais inteligentes. Turíbio de Mogrovejo. Eu acho que a pronúncia seria esta, né? Mas eu vejo aí as pessoas falar Mogrovejo. Turíbio de Mogrovejo fez questão de receber o viático em uma capelinha indígena. Era o dia 23 de março de 1606, quinta-feira santa. Depois morreu, enquanto o prior dos agostinianos tocava ao som de uma harpa os salmos 116 e 31. Fora nomeado arcebispo antes de ser padre. Dentro de um ano, recebeu todas as ordens. Foi canonizado em 1726. São Turíbio de Mogrovejo, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente. Ele proverá se for para o seu bem. E Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, somos todos irmãos e cristãos. E o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, vem, Senhor. Um dia Ele vai voltar. E só nos pede que nos arrependamos dos nossos pecados, se quisermos a vida eterna e não o inferno. Eu quero a vida eterna, e você? Aqui nessa vida provisória somos vermes, servos indignos, somos pó. O que vale é a próxima vida, a vida eterna, onde viveremos como anjos, numa outra dimensão. Algo inefável, inenarrável. Jesus vem. Maranatá, Maranata. Quando Ele vier, vai nos julgar e nós temos a esperança de ganhar a vida eterna.
Senhor, perdão pelos meus pecados, nossos pecados, do pensamento, dos atos, das omissões, das palavras. Perdão, Senhor.